Então, as boas novas de Deus é Jesus Cristo. Apartar-se, tá, de Jesus, né, quer dizer, afastar-se de Jesus é afastar-se do Evangelho, dessas boas notícias. Então, nós precisamos estar meditando nisso. E aí Paulo destaca duas verdades importantes sobre Jesus. A primeira verdade que Paulo destaca está lá no versículo 3, tá? Ela fala a respeito do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente de Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou, né, com grande poder, que ele é o Filho de Deus. Então nós vemos aí que a encarnação, né, do Filho de Deus, né, nós vemos que é uma das provas que Paulo colocou na carta dele. E no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, vai falar justamente acerca de Jesus. Então, por isso que a gente faz esse link do Antigo para o Novo, né? E segundo o livro de Samuel, capítulo 7, 16, diz o seguinte: você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. Então, o Filho do Deus Eterno encarnou e entrou no mundo como descendente de Davi. Tá? E como descendente de Davi já tinha sido predito lá no Antigo Testamento, lá no segundo livro de Samuel. Então, a encarnação de Cristo é um dos pilares do Evangelho. O Verbo se fez carne, o Deus Eterno entrou no tempo, e aquele que preenche todas as coisas esvaziou-se. O Senhor do Universo se fez servo, o Deus bendito se fez homem, aquele que é bendito eternamente se fez maldição, o autor da vida sofreu morte e morte de cruz. Tá? Então, nós vemos aí a questão da ressurreição, né, dessa encarnação de Jesus, fazendo esse link lá com o Antigo Testamento, e também a ressurreição de Jesus, né, que foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Então o Filho de Deus se manifestou primeiro com fraqueza, depois com poder. Ele era filho desde a eternidade e não deixou de ser filho, ao esvaziar-se na encarnação e humilhar-se em morte de cruz. Agora, porém, é designado Filho de Deus, em poder pela ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo diz que pela ressurreição Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e dobre também todos os joelhos na terra. Então Paulo abre a carta fazendo 3 afirmações sobre ele, né, dizendo que ele era servo, apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Ele também relatou que a fonte do Evangelho, né, não era ele, Paulo, mas ele era apenas encarregado de levar essa mensagem, e que a antiguidade do Evangelho, né, esse Evangelho foi prometido por Deus por intermédio dos seus profetas, lá no Antigo Testamento. A essência do Evangelho é Cristo, o Filho de Deus, e a abrangência do Evangelho é para todos os gentios. Então, o Evangelho de Deus, cujo conteúdo é Cristo, destina-se a todos os gentios, a todos os povos. Os judeus pensavam que as boas novas de salvação eram destinadas apenas para eles. No entanto, o plano eterno de Deus incluía todos os povos. A finalidade do Evangelho, tá, que nós vamos estar já caminhando para o nosso término,
Então, a finalidade do Evangelho. Tá? Então, por intermédio de quem viemos a receber graça para obediência por fé. Então, essa é a finalidade do Evangelho. Então, através, pelo Evangelho, nós viemos receber a graça de Deus, esse favor imerecido. Como é que recebemos isso? Pela obediência por fé, tá? Que nós recebemos. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas todo aquele que crê prova sua fé pela obediência. Então, obediência e fé são gêmeas idênticas e inseparáveis. Uma não existe sem a outra. Então, a boa nova é o Evangelho de Deus sobre Cristo, segundo as Escrituras, para as nações, para a obediência por fé e por causa do nome que é sobre todo nome, que é o nome de Cristo. Tá? Então, hoje nós conseguimos ver os 5 primeiros versículos do capítulo 1. Quarta-feira que vem, Deus permitindo, já estaremos no templo e aí vamos dar continuidade a partir do versículo 6 e devemos chegar aí ao versículo 13 ou indo um pouquinho mais. Tá? Então, você agora com essa gravação vai ter oportunidade de voltar, de ver de novo, e se preparar para continuar o estudo dessa carta, que é um estudo muito importante para a nossa vida como servos do Senhor, crente em Jesus Cristo. Deus abençoe, tenham uma boa noite, fiquem na paz e logo estaremos de volta. Tá? Tchau, tchau.